Fala galera, tudo bem pessoal? Bom, primeiramente, bem-vindos novamente para nossa videoaula aí de orientação. Nós estamos indo aqui nesse vídeo, pessoal, para a orientação de número 3 aí na nossa sequência, né? Nós já tivemos a orientação número 1, que foi sobre todos os temas relacionados à citologia. A orientação de número 2, relacionada a DNA e genética, né? Todos os temas associados a esses assuntos também. E nós estamos chegando agora, pessoal, à nossa orientação de número 3, tá? Então vamos lá, já vou apresentar para vocês para a gente poder começar. Vem comigo, ó. Bom, pessoal, nesse momento agora, nós vamos fazer uma orientação, vamos colocar aqui, né? Orientação 3. E o tema dessa orientação será origem da vida e evolução. Então, nós vamos agregar esses dois temas, né? Eu vou naturalmente explicando para vocês a ideia, e aí a gente fala desses dois temas agora juntos, tá? Bom, galera, o objetivo maior nós sabemos que ao longo aí dessa rotina de estudos, né, muitas vezes vocês têm que ter um direcionamento melhor sobre o que estudar com mais ênfase, qual assunto é mais relevante, que tipo de detalhe você tem que se atentar mais em cada tópico, né, quando você estuda, e naturalmente essa orientação ela é determinante para que você faça um bom estudo de fato, tá? Então, qual é o propósito aqui, qual a ideia nesse tema? Primeiramente é o seguinte: origem da vida é um tema dentro da biologia que fala sobre o aspecto científico, né? Como é que a biologia enxerga o início da vida no planeta, né? Desde que tudo começou, como é que essa primeira vida teria se formado. Então, a origem da vida é uma ideia de trabalhar hipóteses, né? Trabalhar, né? Vamos dizer assim, tudo aquilo que a ciência trouxe até aqui, como é que a gente pode usar isso para tentar hipotetizar a forma como a vida surgiu lá atrás. E aí a ciência tem uma perspectiva sobre o assunto, né? Porém, vamos imaginar o seguinte: suponha que a vida começou, certo? Uma primeira célula foi formada e tal. E a partir daí, o que aconteceria? Bom, essa célula naturalmente foi evoluindo, foi se modificando, foi se adaptando às mais diversas condições, né, que o mundo atravessou nesses bilhões de anos que se passaram. E o resultado final é a vida que a gente conhece hoje. Então, essa segunda parte, que é o desenvolvimento, né, dessa célula inicial até a vida de hoje, é basicamente a explicação que a gente busca através da evolução. Então, um tema fala sobre o início e o outro tema fala sobre o durante, né, como as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, né? Então, primeiramente, pessoal, olha só, eu vou trazer esse primeiro tópico que é a origem da vida. E aí eu venho aqui exatamente para dizer para vocês que nesse tempo, né, que a gente estabelece, galera, só para vocês terem uma noção, né, na biologia a gente está tomando como referência as provas de 2014 até as provas de 2020, tá? E nesse período, galera, de 2014 a 2020, nós tivemos 0 questões sobre o tema diretamente, tá? Então vamos lá, professor, isso quer dizer então que esse tema não é importante? Não, galera, você tem que pegar essas duas aulas, esses dois temas que eu tô trabalhando nessa orientação e pensar assim: são dois temas curtos, tá? Diferente, por exemplo, de uma fisiologia, onde você pega ali uma sequência de temas e para você fechar esse bloco, isso vai exigir de você bastante tempo de estudo. Esses dois não, são dois temas muito pontuais, são duas aulas muito pontuais. E a informação que elas trazem é única dentro do contexto da biologia. Então, quando uma questão cai sobre esse tema, se você parar para pensar, avaliando que ele é pontual, é muito significativo uma questão sobre apenas uma aula, né? Então, assim, nós não tivemos nesses anos, né, questões diretamente perguntando, né, hipóteses, ideias da origem da vida, mas é importante que durante essa aula você entenda a lógica dela, que você use essa base de interpretação da biologia para aplicar em outros temas, né, até na própria evolução, porque se você sabe que a biologia enxerga a origem dessa forma, isso naturalmente melhora a sua capacidade de interpretar outros fatores dentro da biologia. Então, por isso é importante, tá? Mas claro, né, pessoal, não é um assunto assim que a gente espera que vocês vão ficar decorando cada teoria, cada hipótese, mas sim uma interpretação mais geral do todo, né? Inclusive lá, só para te orientar, são dois momentos importantes dentro dessa aula. O primeiro momento é sobre como, de fato, nós acreditamos que a primeira forma de vida surgiu. E essa hipótese é uma hipótese que começou com Opary, certo? Um russo que fez um trabalho sobre a origem molecular da vida, que teria surgido nos oceanos primitivos, a formação da primeira célula. Essa teoria foi testada um pouco mais tarde por um cientista chamado Miller, e o Miller criou um experimento famoso, né, que tem uns recipientes de vidro, uns tubos, que simula a atmosfera primitiva, que simula a formação dos oceanos, as descargas elétricas.
E o experimento do Miller mostrou que a ideia do Oparin é possível, e a partir desse momento a ideia do Oparin ganhou naturalmente mais valor científico, né? E dessa forma ganhou muito espaço dentro da biologia hoje, e por isso essa teoria molecular é considerada hoje a teoria mais aceita no contexto aí da biologia, tá? Então é importante você saber isso, e a segunda parte dessa aula que é importante é: antes até desses cientistas que eu citei, nós passamos por um período na história que sempre foi muito discutido como é que a vida surgiu. E quando a gente não tinha ainda muito recurso ou conhecimento para imaginar algo tão grande quanto o Oparin pensou, as pessoas se dividiam entre ideias que começaram com a ideia chamada de abiogênese, né, de que a vida teria surgido a partir da matéria inanimada, de forma espontânea, chamamos até de geração espontânea, né? Junta aqui terra, água, fogo, ar, energia, e de repente uma forma de vida pode ser gerada. Então a abiogênese foi muito defendida até ali por volta de 1600, porém a partir de 1600 outros cientistas, estudiosos começaram a questionar esse tema a partir do momento que a ideia de ciência se desenvolveu, né? E assim esses cientistas começaram a defender a ideia de biogênese, que para uma vida surgir era necessária uma vida prévia. E no meio desses caras teve um cientista importante que foi Louis Pasteur, tá? Então, ou seja, tem momentos importantes nessa aula, você tem que assistir essa aula tendo essa noção, mesmo sabendo que nós não tivemos questões nesse período. Só para vocês terem uma ideia, questões diretamente associadas ao tema, nós temos as mais recentes, uma em 2012, uma outra em 2004, uma outra em 2002 e uma em 2000. Então, de 2000 para cá, foram um total de 4 questões, tá? Bom, agora, saindo desse tema, vamos aqui para um que tem um impacto um pouco maior, que é a evolução. Galera, a evolução tem sido um dos temas assim mais importantes da biologia desde que, né, ela foi proposta. Porque a evolução deu um norte para a biologia. A evolução passou a explicar o porquê das coisas na biologia, né? Nós temos uma frase famosa de um cientista aí da área da evolução que fala: na vida nada tem sentido a não ser sob a luz da evolução. Então, explicar a diversidade de vida, explicar tudo o que acontece no mundo vivo hoje, não teria o menor sentido sem o conhecimento de evolução. Bom, e a evolução, nós podemos pensar na evolução em partes, tá? E agora nós já temos uma quantidade de questões significativas, né? Nesse período de 2014 a 2020, nós temos aí um total de 21 questões, tá? E essas 21 questões, elas estão divididas em alguns tópicos que eu vou mostrar para vocês. Como, por exemplo, nós temos um tópico que ele é, vamos dizer assim, meio que à parte, mas é dentro da evolução, né? Que é a ideia de endossimbiose, que seria a explicação para como a vida eucarionte surgiu. E uma questão diretamente associada a isso, a explicação das endomembranas, das mitocôndrias e cloroplastos que teriam partido de bactérias simbiontes, né? E não deixa de ser uma ideia de evolução. Vou colocar como um tema à parte porque ele não se encaixa muito precisamente nos outros que eu vou propor para vocês, tá? Bom, além desse tema, nós podemos pensar também, então nós temos aqui uma questão, certo? Além desse tema, nós podemos pensar também num tema importante que nós chamamos de evidências evolutivas. Galera, o tema evidências evolutivas trabalha com, como o nome diz, né, evidências a partir das quais nós conseguimos enxergar que de fato a evolução estava ali o tempo todo. Por exemplo, a comparação dos organismos a nível molecular, comparar proteínas e ver que as diferenças de aminoácidos são proporcionais às distâncias evolutivas desses organismos. Quanto mais próximos, mais idênticos estruturalmente eles eram. E assim a gente conseguiu traçar uma história evolutiva a partir disso. Avaliar o desenvolvimento embrionário. Avaliar, por exemplo, órgãos que provavelmente tiveram origem comum, mas estão se diversificando. Mais facilmente você consegue achar nos organismos diferentes essa evidência de igualdade ancestral. Então, qualquer fator que remete a uma ideia, uma comprovação de que a evolução está ali, de que nós de fato estamos partindo de um ser prévio, de um ancestral que, né, veio para gerar toda essa ramificação, isso é uma ideia de evidência evolutiva, tá? E galera, nesse tópico nós temos 4 questões diretamente associadas a ela nesses últimos Enems, tá? Destaca aí, pessoal, dentro desse tema, falar, por exemplo, sobre órgãos análogos e órgãos homólogos, tá? Órgãos análogos são órgãos que têm funções iguais, mas esses órgãos, eles não partiram de uma mesma ancestralidade, eles vêm de origens diferentes, mas a forma como o mundo foi selecionando as características fez com que eles convergissem de forma independente para uma função igual. Já um órgão homólogo, ele parte de uma origem comum, de um ancestral comum, mas a diversificação da vida e dos ambientes
faz com que essa característica vá se diversificando. Como, por exemplo, você olhar a estrutura das mãos que nós temos e ver que ela segue o mesmo padrão ósseo e muscular da asa de um morcego, ou, por exemplo, da pata de um cavalo, ou, por exemplo, a nadadeira de uma baleia, mas aos poucos estão se diferenciando para as adaptações nas quais estão inseridos, tá? Bom, agora vamos lá. Além desse tópico, nós temos aí os fatores evolutivos. Galera, fatores evolutivos é o seguinte, evolução é mudança, né? Fatores evolutivos são fatores que levam à mudança. A mutação, certo? A modificação genética ali na base do DNA. A seleção natural, que vai mudando as características ao longo do tempo. A deriva gênica, que é uma grande, vamos pensar assim, como um desastre ambiental que de repente elimina um grupo e molda o perfil genético de uma população e dali para frente a espécie passa a existir dentro daquela condição, né? Isso tudo é fator evolutivo. E galera, dentro desse tópico nós temos também aí 4 questões, certo? Bom, além disso, nós temos as teorias evolucionistas. Pessoal, esse tema é muito importante porque, de certa forma, todos os outros, de alguma forma, entram nesse também. As teorias, galera, nós estamos basicamente falando de 2 cientistas importantes. Um deles foi Lamarck e o outro foi Darwin. E saber comparar as ideias de evolução dos dois é o tópico que você precisa se atentar para o Enem. O que foi a ideia de Darwin? O que foi a ideia de Lamarck? Se eu te contar uma história de que, por exemplo, a girafa tem um pescoço muito desenvolvido, como você tentaria explicar isso? Na visão lamarquista ou na visão darwinista? E na grande parte das vezes é isso que as questões fazem e vocês têm que estar preparados para interpretar exatamente esse ponto. Galera, sobre esse tema nós temos também 4 questões, certo? Bom, nós temos aí um tema chamado especiação, que basicamente é uma consequência, das ideias evolutivas de que ao longo do tempo as espécies vão se diversificando e vão surgindo espécies novas, e isso é especiação. Falar sobre como isso acontece a partir de um isolamento geográfico, a partir de uma mudança climática de uma determinada região, a partir de um isolamento reprodutivo, entender isso é o que se trabalha em especiação. E dentro desse tema também temos 4 questões abordando o assunto, certo? Então vamos lá. Seguindo, pessoal. Um tema que a gente colocou na genética, e eu vou repetir ele aqui, vou explicar para vocês por quê. Genética de populações. A genética de populações é uma genética que trabalha com o conceito de entender a genética, o perfil genético de um grupo, e não analisar a probabilidade de um indivíduo isoladamente. A gente pode pensar nisso de uma forma mais genética, em que envolve mais cálculo, né, de qual é a probabilidade dentro de uma população um indivíduo ser assim. Ou dentro de um contexto evolutivo, onde a gente usa isso para entender como um grupo veio se moldando ao longo do tempo. Então, é importante você conseguir enxergar essa matéria nos 2 campos, né? E aqui dentro dessa perspectiva evolucionista, nós vamos encontrar 2 questões aí nessas provas, tá? Galera, e pra gente não deixar para trás, o tema de árvores filogenéticas. Galera, árvores filogenéticas são aquelas árvores, fazer aqui uma representação de que você provavelmente vai lembrar de já ter visto, em que elas contam a história da formação de algumas espécies. Imaginando que há um tempo atrás existia um ancestral de todos, que foi se ramificando, até dar origem às espécies, como eu coloquei aqui, né, A, B, C, D. Interpretar árvores filogenéticas, entender o que elas representam, faz parte de entendimento de evolução e faz parte desse nosso assunto. Nós temos aí 2 questões sobre o tema, beleza? Galera, dessa forma, né, basicamente seguem esse padrão, percebe que a ideia é bem dividida, ó. Você tem aqui 4, é bem distribuído. Então, não tem um foco muito específico para uma coisa só e o entendimento de evolução como um todo é importante, beleza? Bom, galera, espero ter ajudado vocês nessa interpretação sobre evolução e origem da vida e a gente se encontra na nossa próxima orientação. Boa semana para todos e até a próxima, gente!